nome é Sérgio Furgelli, sou professor aqui da FATEC e eu vou apresentar um vídeo cujo objetivo é descrever um pouquinho qual deve ser o conteúdo da introdução e do capítulo 1 dos trabalhos de PTG aqui do curso de ADS. E gostaria de citar o seguinte: o que eu vou dizer aqui não necessariamente deve ser seguido por todos, porque como a gente tem o papel de orientador, eu peço que você converse com o seu orientador a respeito para ver se ele tem uma opinião diferente, porque às vezes, mesmo a gente seguindo um padrão, mesmo usando o padrão que nós temos aqui, vocês têm esse padrão, né? Vocês têm esse padrão no site, está lá no site, né? Mesmo assim, às vezes cada orientador tem uma opinião diferente, então não siga a risca exatamente o que eu vou dizer aqui. Converse com o seu orientador para que ele possa dizer exatamente como que deve ser o seu trabalho. Mas de forma geral, a introdução, né, a gente define aí no padrão, e você pode ver lá depois, a primeira coisa que a gente pede no padrão é a contextualização do tema. Então, só para a gente dar um exemplo, vamos considerar o seguinte: faz de conta, né, que nós vamos fazer um projeto, um trabalho que vai se referir a reconhecimento de imagem, reconhecimento facial. Pensa assim, né, no cenário: é uma sala de aula, eu tenho uma câmera que está olhando para os alunos entrando na sala de aula, e essa câmera ela vai fazer o reconhecimento do aluno para que auxilie o professor numa chamada, por exemplo, chamada de aula, né? Então vamos assim considerar esse trabalho só para dar exemplos aqui do que deve conter a introdução e do que deve conter o capítulo 1 do trabalho. Então, a contextualização, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer o local, o ambiente onde o seu sistema, o seu projeto estaria funcionando. Então, se o projeto é de reconhecimento facial e ele vai estar numa sala de aula, você tem que descrever mais ou menos como que é o ambiente da sala de aula. Você pode falar um pouquinho sobre reconhecimento facial, o que é isso, para que serve, e depois dizer onde é que seu trabalho vai atuar. Ele vai atuar na sala de aula? Então descreva um pouquinho a sala de aula. Então, assim, na introdução é só para dar uma ideia, ninguém vai fazer nenhum estudo profundo, é só para dar uma ideia. Quem vai ler a sua introdução, ela tem que ter uma ideia do que é o seu projeto. Então começa daí, começa mostrando onde é que o seu trabalho vai atuar, onde é que o seu projeto vai funcionar. No caso aqui do exemplo, dentro da sala de aula, ok? Então isso seria a contextualização. Aí tem a justificativa. A justificativa é você dizer por que o seu trabalho é importante, ou como é que o seu trabalho poderia ajudar, né, alguém, ou algum processo, ou alguma empresa, não sei. Qual é a importância do seu trabalho. Então, no caso desse reconhecimento facial, a gente poderia dizer que ele é importante porque ele vai facilitar a vida do professor. O professor não vai ter que fazer chamada manual, o sistema vai fazer por ele, vai ter mais tempo para o professor se dedicar à sua aula e não ficar gastando tempo com a chamada. Enfim, a gente pode aí citar alguns benefícios, né? A gente pode justificar a utilização desse sistema de alguma forma, ok? Então seria mais ou menos isso, esse primeiro item: contextualização do tema e justificativa. Aí o segundo seria referente às questões norteadoras, né? Estou acompanhando aqui o modelo que nós temos no site. O segundo item seriam questões norteadoras que constituem problema. Então você pode definir algumas questões que o seu trabalho vai responder. Então, nesse exemplo do reconhecimento, seria mais ou menos assim: como criar um sistema de reconhecimento facial que possa auxiliar o professor? Sei lá, só um exemplo, né? Enfim, a gente pode definir várias perguntas que o seu trabalho vai ter que responder. Seja qual for a pergunta, o seu trabalho vai ter que responder essa questão. Senão, não faz sentido fazer um trabalho, né? Ok? Aí, o item 3 se refere a objetivos. Pode ter um, pode ter dois, pode ter mais objetivos, né? Mas, de novo, o objetivo está ligado diretamente ao tema, está ligado diretamente ao problema da pesquisa, né? Então, ele tem que estar tudo atrelado, né? Então, o objetivo seria, de novo, né, fazer um sistema de reconhecimento facial que possa ser usado na identificação de alunos, né, na sala de aula. Então, é parecido com o problema, ou parecido com uma das perguntas do problema, né? Ok? A hipótese. Então, a hipótese é alguma coisa que você acredita que vai acontecer com o desenvolvimento do seu projeto. Por exemplo, lá na frente, você imagina que
uma das hipóteses pode ser a seguinte: olha, o sistema de reconhecimento ele vai reconhecer 90% dos alunos. Sei lá, você tem uma estimativa, eu vou desenvolver um sistema de reconhecimento. A gente sabe que o sistema de reconhecimento não é 100%, ele não acerta 100% das vezes, né? Mas imagine que a sua hipótese é que você vai conseguir atingir 90%, porque você vai usar uma tecnologia tal, um algoritmo tal, então você espera que vai chegar nos 90%. É uma hipótese, né? Você acha, né? Você acredita. E aí, no decorrer do trabalho, você vai dizer se a hipótese é verdadeira ou não. Consegui, cheguei em 95%, a minha hipótese era verdadeira. Enfim, você pode pensar em várias coisas relacionadas ao seu trabalho, que você espera que aconteça. Eu espero que o aplicativo que eu vou fazer tenha X aceitação. Então daí você faz uma pesquisa e vê assim com as pessoas, você usaria esse aplicativo? Aí no final você tem uma resposta, tantas pessoas usariam, ou tantos por cento, né? O percentual de pessoas que usariam era esse. Ou seja, de alguma maneira você vai ter que provar se a sua hipótese é verdadeira ou é falsa, ok? Depois, a próxima etapa aqui é a natureza da pesquisa, né? A natureza em ADS, né, a gente costuma dizer que da natureza experimental, porque a gente faz um experimento. E aí sempre tem assim, alguns problemas para a gente conseguir definir as variáveis, né? Porque nesse experimento aqui, na natureza experimental, a gente considera que você vai definir algumas variáveis e essas variáveis vão ter que impactar no trabalho que você vai fazer. Então considere o seguinte, só para definir mais ou menos o que são variáveis. Considere a variável como alguma coisa que você tem aqui, algum botão aqui, sei lá, né? Algum botão que você, girando esse botão aqui, você vai ter um resultado diferente lá no final, né? O seu objetivo é esse, o seu objetivo é chegar até aqui, né? No caso, é a gente chegar nos 90% lá de reconhecimento, né? Então, dependendo da variável aqui, dependendo do que você mexer nessa variável, ela pode mudar esse percentual. Dependendo do nível dessa variável, chega a 95. Dependendo da outra, chega a 85. Enfim, você tem que ver se essas variáveis aqui impactam no seu resultado final. Então, nesse sistema de reconhecimento, quais seriam as variáveis, né? Vamos citar algumas. Então, por exemplo, a iluminação do ambiente pode ser uma variável. Porque a iluminação do ambiente ela vai fazer com que o resultado do reconhecimento seja diferente. Uma iluminação melhor talvez dê um resultado melhor de reconhecimento. Uma iluminação pior, consequentemente, vai dar um resultado pior, né? Ok? Então a iluminação poderia ser uma variável. A qualidade da câmera que faz a captura, né? Imagine que aqui é uma câmera, né? E a câmera que faz a captura ela tem que ter uma qualidade legal, porque senão ela não vai capturar uma imagem e o sistema não vai conseguir reconhecer. Então essa poderia ser uma outra variável também, né? Sei lá, mais um exemplo de variável. Então já falei da iluminação, já falei da qualidade da câmera, mas a gente poderia ter, por exemplo, o algoritmo que faz o processo de reconhecimento, né? Porque tem vários tipos de algoritmo. De repente o algoritmo X é melhor do que o Y, que é melhor do que o Z, enfim, né? Veja que essas variáveis, o nome já diz tudo, ela varia, né? Ela vai variar o resultado final aqui, então dependendo das variáveis ela vai impactar no resultado final. Uma outra ainda podia ser a quantidade de amostras, porque para eu fazer um reconhecimento eu tenho que ter uma quantidade de amostras armazenadas na máquina. Por exemplo, se eu tenho a amostra minha só olhando de frente assim, talvez o resultado seja diferente do que se eu tenho uma amostra assim, uma amostra assim. Então veja, se eu tiver várias amostras armazenadas no computador, ou de repente uma olhando para baixo, né, ela vai ter condições de analisar melhor a imagem que ela está vendo. Então ela vê uma imagem e compara com o número de amostras que ela tem e pode impactar no resultado final. Então veja, já falei 4, falei iluminação, falei qualidade da câmera, falei algoritmo e agora falei essa quantidade de amostras que fica guardada na máquina. Então veja, é importante que você defina as variáveis, né, do seu trabalho. Lembre-se que as variáveis impactam no resultado final do trabalho, ok? Então esse seria mais ou menos aí o que deve ter na introdução do trabalho, né? E aí agora falando um pouquinho sobre o capítulo 1, né? Capítulo 1 a gente definiu aqui no padrão de ADS, né, que ele deve conter 3 conceitos-chave, a gente colocou 3, mas pode ser 2, pode ser 5, eu não sei, depende, cada caso é um caso, né? A gente definiu que tem que ter conceitos iniciais aqui no seu trabalho. Então,
claro, né, voltando aqui ao reconhecimento. Então você vai ter que falar sobre o que é reconhecimento facial, vai ter que falar de repente sobre computação gráfica, vai falar sobre os algoritmos de reconhecimento, enfim, são os elementos que você precisa conhecer para desenvolver o seu trabalho. Né? Se você vai fazer um aplicativo que vai armazenar dados internamente, então obrigatoriamente você vai ter que falar dos mecanismos de persistência, ou seja, como é que eu guardo informações dentro do meu smartphone. Então, dependendo do seu trabalho, você vai ter os conceitos diferentes, é óbvio, né? E pode ter conceitos também relacionados ao ambiente onde vai trabalhar. Você pode detalhar, por exemplo, o ambiente, né? Voltando aí ao reconhecimento, né? A sala de aula. Você pode detalhar a sala de aula, você pode falar como o professor faz a chamada, você pode falar como que é o ambiente, né? O dia a dia de uma sala de aula, enfim. Você pode trazer isso também, os conceitos, né? Não apenas os conceitos que você tem que conhecer para fazer o seu projeto, mas também o que está relacionado, né, a esse tema que você está trabalhando. De repente, se você vai colocar o seu projeto, o seu sistema em um hospital, você pode descrever o ambiente do hospital. Uma clínica, você descreve o ambiente da clínica, como é que o médico trabalha, enfim, né? Tem que estar isso em algum lugar e pode ser aqui no capítulo 1. E um item essencial para nós aqui, ainda no capítulo 1, são os trabalhos relacionados. Os trabalhos relacionados, eles são importantíssimos. Por quê? Primeiro, você resgata a história do que foi feito e que está associado ao seu trabalho. Então, considere assim, que você vai ver nos últimos 5, 10 anos, todos os trabalhos que são parecidos com o seu. Todos os trabalhos que têm relação com o seu mesmo. Aí você vai descrever esses trabalhos, né? E aí a gente pede para colocar, no mínimo, algumas coisas referentes a esses trabalhos relacionados, como por exemplo, qual era o objetivo, qual era a metodologia que foi usada, quais os resultados que a pessoa chegou com esse trabalho. E eles são importantes também para que você relacione esses trabalhos com o que você quer fazer. E lá na frente, ao terminar de listar os trabalhos relacionados, você vai fazer uma junção, né? Você vai fazer uma análise desses trabalhos e tentar relacionar com o que você vai fazer. De repente, você vai falar assim, do trabalho 1 eu aproveitei a metodologia, no trabalho 2 eu aproveitei a tela que o cara fez, ou a funcionalidade que o cara fez, porque que tem a ver com o que eu vou fazer, enfim. Não basta apenas citar os trabalhos relacionados, é preciso você avaliar, analisar se esses trabalhos relacionados têm ligação com o seu, ou qual é o impacto que esses trabalhos vão ter no seu. De repente, você pode usar esses trabalhos relacionados até para fazer uma análise de requisitos, para você definir quais são os requisitos que vão ter que aparecer no seu trabalho. Então, a gente fecha o capítulo 1 com essa análise aí dos trabalhos relacionados, tá ok? Maiores detalhes vocês podem encontrar aí no modelo que está disponível no site, tá ok? De novo, só para reforçar, não esqueça de falar com o seu orientador. Não é porque você está assistindo esse vídeo aqui que você tem que fazer do jeito que eu falei, não é isso. Eu estou aqui apenas querendo trazer um vídeo para orientar, principalmente os meus orientandos, né, do que eles devem fazer. Mas, volto a dizer, procure o seu orientador sempre que você tiver alguma dúvida. É isso aí, um abraço, até a próxima.